Então é a partir de 2005, com esse decreto, que nós inserimos e trouxemos a baila dentro do universo jurídico brasileiro, a Convenção de Palermo, que é o decreto 5015 de 2005, é que nós começamos a utilizar um conceito, que é um conceito internacional, sobre criminalidade organizada. Os tribunais regionais federais de todo o país, principalmente o nosso aqui da 4ª Região, têm entendido que se consolida, sim, a criminalidade organizada a partir desse conceito de grupo criminoso organizado. E admite imputações com essa carga. Porque onde é que aparece crime organizado para nós hoje? Já que nós não temos um conceito fechado, nós não temos um conceito único na nossa legislação. Onde é que ele aparece? Vamos imaginar, assim, brevemente, eu sei que o nosso tempo é curto, mas brevemente, 3 situações. Ou 2 ou 3 situações nós podemos trabalhar aqui, que me vem à cabeça agora. Primeira delas, na lei das execuções penais, quando o sujeito comete uma infração grave, ou ele tem suspeita de participação em organização criminosa, e aí o conceito de organização criminosa, uma das sanções possíveis a ele aplicada será qual? O regime disciplinar diferenciado. 360 dias preso, com 2 horas somente de sol por dia, visitação 2 vezes por semana, não incluindo a questão das crianças, podendo ser esse período de 360 dias renovado. Esse período pode ser renovado por mais 360 dias. Então, completamente incongruente com aquela ideia constitucional de que nós não temos penas cruéis, porque essa é uma pena que me parece determinada dentro de um nível de crueldade. E aqui nós teremos que discutir se dentro de determinadas prisões brasileiras nós não teríamos a visualização de uma pena cruel frente ao regime disciplinar diferenciado. Mas vejam, é possível a aplicabilidade do regime disciplinar diferenciado se o sujeito tem envolvimento em organização criminosa. Sim, mas e o que é? E o que é isso? Aonde está escrito isso? Segundo, na lei de tóxicos, a impossibilidade da liberdade provisória. Quando uma das hipóteses, envolvimento ou participação na criminalidade organizada. Novamente eu pergunto, mas e o que é? Terceira possibilidade. A lei de lavagem de dinheiro. Para perfectibilização do tipo de lavagem de dinheiro, existe a exigência direta de um crime antecedente. Uma das hipóteses qual é? Participação em organização criminosa. Então, participação em organização criminosa pode ser supedâneo, pode ser suporte à verificação, à perfectibilização do crime de lavagem de dinheiro. Mas mesmo que nós não tenhamos o conceito. E o princípio da legalidade onde fica? Feita essa passagem inicial da inexistência de um conceito e da utilização de um conceito ainda muito pífio aos olhos da legislação brasileira, que é o conceito do decreto 5015 da Convenção de Palermo, quando nós enxergamos que nós não temos esse conceito, nós perguntamos num segundo momento, e aqui o segundo momento da palestra não, da conversa, né, pessoal? Isso é uma conversa entre amigos aqui. Aonde se encontra nesse universo de imperfeição as garantias constitucionais e fundamentalmente a garantia do princípio da legalidade. Esses dias eu estava relendo um texto que é do professor Ferraioli, tive a oportunidade de ter aula com ele antes do doutorado e depois durante o doutorado. Ele sempre dizia nas aulas o seguinte: olha, o que mais me assusta hoje é quando nós pensamos o direito constitucional, e ele chamava o constitucionalismo, como um novo paradigma do direito. Que nós pudéssemos trazer o direito constitucional como o primeiro estandarte da discussão, o primeiro elo de discussão entre qualquer uma das coisas. E ele dizia, dentro desse medo que eu tenho de como fazer isso, eu me coloco sempre questionando o seguinte: olha, eu tenho o princípio da legalidade, ele é formal, escrito, maravilhoso ele é maravilhoso. O espectro do num crime, numa pena, sine previa lege, é lindo, maravilhoso. Mas como eu faço isso acontecer materialmente? Como eu faço isso acontecer substancialmente?
E quando ele fala que o constitucionalismo é um dos novos paradigmas do direito e sustenta essa tese, ele diz o seguinte: sim, mas e como eu faço a aplicabilidade desse princípio da legalidade substancial? Como é que eu protejo o princípio da legalidade? Se nós colocarmos numa balança de discussão e entendermos que não existe um conceito de crime organizado válido dentro do país, e no outro lado, sopesarmos a ideia de uma segurança máxima em relação ao princípio da legalidade, trazendo à discussão a legalidade substancial a esse universo todo, nós vamos ver que ela, para um lado, ela vai ter que pender. Para um lado de incerteza, ela vai ter que pender. Se eu permito a aplicabilidade desse conceito, determinando um regime disciplinar diferenciado a um preso, aceitando uma denúncia que traz como crime antecedente a participação em organização criminosa, se eu não permito a liberdade provisória em determinados casos, na lei de tóxicos, por exemplo, tendo em vista a participação em crime organizado, em organização criminosa, eu estou riscando a possibilidade de garantia do princípio da legalidade substancial, como Ferraioli imaginava. Eu estou riscando da nossa discussão, do nosso universo teórico, essa possibilidade. Então, são diversas as situações em que nós sabemos que existe isso. Nós sabemos que existe essa figura na sociedade. Né? Eu já vi assim, diversas palestras que assisti, diversos lugares que já fui assim, analisar o que se debatia sobre o tema. Né? As pessoas às vezes levantam a mão e dizem assim: mas professor, o senhor está dizendo que não existe crime organizado no Brasil, o senhor está dizendo que nós não temos... Não que eu não possa visualizar isso como um fenômeno, um acontecimento real, que aos nossos olhos basta 5h30 da manhã ligar o rádio na Gaúcha que nós já vamos escutar o Macedo falando sobre assassinatos brutais e chacinas, que é a nossa realidade, infelizmente é a nossa realidade. Aqui no Rio de Janeiro, eu acho que não tem mais a menor diferença entre uma coisa e outra. Nós trazermos o escudo de que aqui é melhor que lá, eu acho que é completamente falho, ilógico e irreal dentro de uma primeira discussão. Que existe, eu sei. Que faz parte do nosso cotidiano, eu sei. Se nós pensamos o que é isso, é a questão da droga, é a questão do tráfico, assim, mas e os outros casos, as outras situações em que eu também consigo visualizar isso? Por que isso só vem à baila quando se trata da questão do tráfico e não se trata da questão da lavagem de dinheiro, por exemplo? Por que num caso, como o caso do mensalão, o representante do Ministério Público não denunciou também por alguma situação de criminalidade organizada? Não é um crime associativo? Olha, tem 40 pessoas lá. É para um benefício econômico ou material? Me parece que nós não teríamos dúvida em relação a isso. As outras situações determinadas como grupo criminoso organizado estariam presentes para essa determinação? Olha, analisando